Cumprimento a todos com a paz de Cristo. Vamos dar sequência hoje com o nosso projeto Família, falando sobre um aspecto muito importante. E nós vamos começar no livro de Mateus, no capítulo 25, o Evangelho de Mateus 25, então, no versículo 14, nós encontramos a parábola dos talentos. E aqui diz assim: Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera apenas 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós encontramos aqui na parábola dos talentos princípios muito importantes sobre investimentos que nós encontramos em vários outros lugares da palavra de Deus. E aqui queria começar, então, falando sobre a importância de termos uma vida familiar equilibrada. E nas várias áreas da família, óbvio, não podemos deixar de falar de dinheiro, tantas coisas que são importantes para a família entender sobre finanças na vida familiar. Por quê? Porque isso afeta diretamente o dia a dia da nossa vida, isso afeta o relacionamento conjugal, enfim. Então, são princípios muito importantes aqui. E hoje eu gostaria de falar, então, sobre esse lado dos investimentos, a importância de entendermos que todo recurso que nos é dado tem apenas uma procedência, vem do nosso Pai Celeste. Ele é o Criador, ele é o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que todas as coisas vêm dele. Inclusive, ele de nada precisa. Quando estamos falando também sobre dízimo, sobre ofertas, né, sobre separar dos nossos recursos para entregar uma parte a Deus, para a obra de Deus, nós não estamos falando disso como se Deus precisasse de alguma coisa, né? É sobre um dinheiro que nós estamos separando para Ele, como se Ele fosse usar isso de alguma maneira para Ele, né? Não, isso é proveitoso para nós, e isso é proveitoso para o próximo. Então, nós encontramos
esse princípio sempre pautado na palavra de Deus, e queria exemplificar aqui brevemente, citando Tito, no capítulo 3, versículo 8, quando diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, as boas obras que nós fazemos, elas são excelentes e proveitosas aos homens, aqueles aos quais Deus criou e pediu para que nós, seus filhos, que fôssemos conhecidos, então, pelo amor, por amarmos uns aos outros, fôssemos também esses mesmos filhos que entendessem, como a palavra diz, que se alguém diz amar ao pai, mas não ama ao próximo, não entendeu, não pegou a ideia. Não tem como a gente amar a Deus sem amar o próximo. Então Deus mesmo conectou essas duas coisas. O amor ao pai está conectado com o amor ao próximo. Nós amamos a Deus quando estamos amando ao próximo. Por isso, as boas obras são proveitosas e excelentes aos outros, aos homens, ao nosso próximo. E é importante entendermos isto porque todo recurso que Deus coloca à nossa disposição é para que sejamos administradores desses recursos. E aqui também a gente entende isso na parábola dos talentos, quando, prestando contas a respeito disso, o Senhor vem então e diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então nós entendemos aqui um princípio que está em Lucas, no capítulo 16, versículo 10. Então aqui um princípio muito importante para compreendermos. Lucas 16, 10, você pode anotar, está depois conferindo em casa certinho, quando diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então nós encontramos aqui a ênfase que Deus dá para que aprendamos a ser administradores, bons gerentes dos recursos que Deus coloca na nossa mão. Então, por isso entendemos, de Deus recebemos todas as coisas, recebemos energia, recebemos a força para o dia a dia, né, para trabalhar. Não podemos tirar o mérito de Deus e colocar sobre nós, dizemos: a glória é minha, né? Eu tenho essas coisas porque eu trabalhei, eu sou o cara, eu faço tudo sozinho. Não. Se não é de Deus, se não tem permissão e bênção de Deus, não acontece. Então nós entendemos também que Deus coloca recursos na nossa mão, porque para aprendermos a ser fiéis no pouco, para que Ele nos coloque então sobre o muito também. E isso vem com uma boa gerência, uma boa administração dos recursos que nós temos. Então, essas coisas são importantes entendermos, como Deus está sempre de olho na nossa fidelidade, na forma como estamos gerenciando. E uma parte importante a respeito das finanças do lar, de uma família, de um casal, é entender o quê? Que ali, fazendo uma boa gerência, nós estamos tendo sabedoria também para tirar de lado, né, estar sempre separando um tanto, que a gente aprenda ali a economizar, em outras palavras, não contar com aquele recurso, porque nós estamos separando ele de lado para poder investir. Então, a importância de estar fazendo isso por quê? Porque isso também tem uma repercussão lá na eternidade, né? Na forma como nós estamos entendendo o plantio que está sendo feito. E da mesma forma como esses servos foram lá e investiram, né? Exceto o terceiro ali, que não fez nada, né? Ele só, em outras palavras, guardou o dinheiro, né? Ele colocou num buraco, não, deixa esquecido aí, não vou fazer nada com ele, mas pelo menos não vou perder, né? Achando que isso já era uma boa coisa. E nós encontramos esses princípios na prática até hoje no dia a dia, porque sabemos que um dinheiro parado hoje, ele não apenas não tem rendimento nenhum, como ele está perdendo. Ele está perdendo para a inflação, que, querendo ou não, é um fator relevante no dia a dia da economia,
e o nosso dinheiro, com o passar do tempo, está sempre perdendo o poder de compra, né? Como a gente fala, né? Então, dinheiro parado, viu? Como disse aqui o senhor, né? Podias ter pelo menos colocado feito uma aplicação no banco, alguma coisa, para eu ganhar pelo menos um juro em cima, alguma coisa, né? Pelo menos para combater o efeito da inflação ali, da inflação, né? Para eu continuar tendo o mesmo poder de compra, o mesmo é, valor dessa questão monetária, né? Então a gente percebe aqui que a questão, óbvio, também não é o quanto nós recebemos de Deus, a questão não é o tamanho do nosso salário, se a gente tem um salário menor ou maior do que o nosso próximo, né, do nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso irmão em Cristo, na igreja, essa não é a questão, né? Se o meu salário é maior, se é menor, nós vemos aqui que um recebeu 5, o outro recebeu 2, mas qual é a diferença aqui? Não é o tanto recebido, mas o tanto multiplicado, o tanto administrado. E nós percebemos que tanto um como o outro multiplicaram ali o seu capital. Eles foram lá e fizeram um outro tanto em cima, né? Então todos dois dobraram ali a quantidade recebida e todos dois também receberam louvor do Senhor, que disse muito bem, né? Servo fiel, fizeste um bom trabalho, em outras palavras. E assim sendo também, Deus vai nos colocando sobre o muito e vai também tirando de quem não administra nada, de quem coloca tudo a perder, de quem não faz um bom trabalho com os recursos recebidos. Por quê? Porque ele não sabe investir, ele não sabe fazer um rendimento a partir daquele recurso. O que o Senhor faz? Tira dele e coloca na mão daquele que está administrando bem. Em outras palavras, Deus está procurando bons administradores. Deus quer ver no nosso caráter também essa habilidade de gerenciar, de usar com sabedoria os recursos que Deus coloca na nossa mão, para que ele possa encontrar na gente essa capacidade, essa fidelidade, essa sabedoria para nos investir então de mais recursos, sabendo que nós vamos saber administrar bem, nós vamos saber colocar isso para um bom uso. E levando aqui numa aplicação muito interessante, queria citar também 1 Timóteo 6, quando nós vamos perceber a importância que esse recurso, que essa riqueza pode ter na nossa vida. Então, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, existe aqui uma exortação aos ricos, aqueles que detêm ali um patrimônio interessante, bastante recurso, né? E qual é a palavra, então, que Deus direciona a essas pessoas, né? Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, nós encontramos aqui dois lados para a finalidade, né, desses recursos que nós temos. E justamente quais são, né? Primeiro, aprazimento, né, que nós encontramos aqui no versículo 17, que Deus nos proporciona ricamente todas as coisas para nosso aprazimento. Então, Deus nos concede recursos, Ele nos abençoa, Ele nos confia riquezas, Ele multiplica os nossos recursos, né? Faz com que a gente possa ter abundância nessa questão financeira, em primeiro lugar, para o quê? Para que a gente possa curtir isso, para que a gente possa usufruir isso. Então, não tem nada de errado em buscar uma qualidade de vida, em buscar investir um pouco ali nesse lado do prazer, né? Como diz aqui para nosso aprazimento. Então vem da palavra prazer, que você possa curtir essa parte, né? Que você possa estar usufruindo desse patrimônio, desses recursos, que você possa viver bem
com a sua família, em todos os aspectos aqui que a gente poderia entrar em detalhes, né? Mas a ideia é o quê? A ideia é que você tenha esse lado da felicidade aqui na Terra. A ideia, é claro, que a gente foque sempre o eterno, né? Que a gente foque sempre aqui a verdadeira vida que teremos com Deus para sempre, mas que a gente possa estar treinando aqui, então, qualidades e atributos de Deus que estarão presentes na nossa vida para todo sempre na presença dele. Mas enquanto estamos aqui ainda, podemos estar usufruindo de tantos prazeres que, inclusive, né, serão muito diversos de uma vida eterna com Deus lá. Agora, por aqui, Deus nos proporciona esse prazer. E o segundo lado é no versículo 18, quando ele fala a parte de praticar o bem, de ser rico em boas obras. Então, mais uma vez, aqui, a questão de uma bênção financeira e uma boa administração dos recursos que Deus nos coloca com abundância, não é que esse usufruto seja apenas nosso. Então, não é só para o nosso prazer, é para o quê? Para que a gente possa estender a mão ao próximo, como eu citei anteriormente. Essas coisas são boas e proveitosas, são excelentes aos outros, aos homens, ao próximo. Então, que a gente possa ser rico em boas obras também, generosos em dar e prontos em repartir. Ou seja, Deus nos confia a riqueza e Ele quer que a gente aprenda a ser fiel para que Ele possa trazer mais abundância de riqueza sobre a nossa vida, por quê? Porque ele identifica que somos bons administradores. E sendo bons administradores, não vamos só curtir isso, não vamos só viver isso, mas vamos ter também para o quê? Para estender a mão, para fazer o trabalho de Deus aqui nessa terra, para tocar vidas, para levar sementes, em outras palavras, para sermos luz na escuridão, né? Para sermos o corpo de Cristo aqui nessa terra, e sendo o corpo de Cristo, ser os pés que vão, que levam, né? Ser as mãos que estendem, né? O amor de Deus, que alcançam a vida do próximo. E como a gente faz isso? Através de boas obras. E muitas vezes essas boas obras não necessariamente estamos participando em todo lugar, em toda boa obra, mas estamos muitas vezes fazendo isso que através de uma parceria, estamos participando nesse projeto através então de recursos que Deus colocou ao nosso alcance para estarmos administrando bem. Então eu cito aqui o meu irmão, por exemplo, que saiu essa semana com a sua família para a África, foi para Moçambique, deve estar passando lá uns 40 dias, que todos aqui, creio, estão por parte, estão dentro, né, por dentro do projeto que está sendo feito e também da maneira como muitos participaram, ajudando de uma maneira ou outra para o quê? Para que essa boa obra fosse feita lá também, atingindo muitas vidas por lá. Nós temos toda essa questão no Rio Grande do Sul e como muitos estão participando, não só lá em pessoa, né, fisicamente, fazendo muitos trabalhos, mas quem não está lá em pessoa à distância está participando, enviando recursos, né, através então de outros irmãos em Cristo. Então a gente percebe que o trabalho de Deus ele é feito de diversas maneiras e nós estamos participando de alguma e muitas vezes essa participação é direta através dessa riqueza que Deus deu para administrarmos. Às vezes não somos a pessoa que está lá colocando a mão na massa num certo projeto específico, né? Mas nós estamos financiando, em outras palavras, a obra de Cristo ao usarmos dos recursos que Deus nos deu para justamente estar fazendo essa obra. Então, eu venho de família missionária, posso falar isso. Tenho outro irmão, inclusive, que estava até então pastoreando uma igreja lá nos Estados Unidos e está agora, então, terminando esse trabalho. Por quê? Porque ele vai pegar a sua família, vai sair lá do conforto onde ele está vivendo, um trabalho que ele fez por um determinado período, enquanto ele estava se preparando para ir justamente fazer uma missão em outro lugar. E ele deve, então, estar começando agora, para os próximos meses,
visitar muitas famílias e muitas igrejas nos Estados Unidos também, para apresentar esse projeto que ele vai estar fazendo em parceria com outros homens de Deus, homens e mulheres de Deus que estão fazendo um trabalho lá no México. Então ele está indo fazer missão para lá, está indo como missionário agora lá para o México. Mas uma coisa interessante, né? Para que ele possa estar levando a sua família e ir lá colocar a mão na massa, né? Tá evangelizando, tá treinando líderes para estabelecer uma igreja, tá fazendo um projeto sólido de Deus lá naquela região. Ele também precisa viver, ele também precisa comer. Então, o que ele está fazendo nesse instante, né? Ele vai estar visitando e buscando aqui recursos para que ele possa aí receber um sustento para justamente fazer essa obra. E quem está por trás disso? Justamente irmãos em Cristo, famílias, né? Igrejas que justamente estão fazendo esse trabalho aqui que nós estamos falando, estão fazendo esse investimento por parte de recursos também que eles destinam, né, através da sua generosidade, através de praticar o bem aqui, sendo ricos em boas obras, eles estão o quê? Patrocinando o reino de Deus. Eles estão aqui plantando sementes, muito embora não fisicamente. Nós estamos falando de muitas pessoas e muitas famílias que estão tudo deixando os seus trabalhos, seus empregos, né? E indo lá fazer a obra no México, não. Mas através, então, da vida do meu irmão e da família dele, por exemplo, eles estão participando dessa obra através de recursos que foram aí abençoados por parte de Deus, justamente para que eles possam canalizar essa bênção e fazer isso se reverter, então, no trabalho do reino de Deus. Então, um assunto muito interessante aqui para a gente sempre lembrar que o nosso trabalho em Cristo nunca é vão. E muitas vezes, como eu disse, alguns projetos nós estamos participando ativamente, mas outros nós não estamos, como eu disse, indo lá para Moçambique, não estamos indo para o México, não estamos às vezes indo para o Rio Grande do Sul, mas o que? O recurso está indo. Então é como se a gente estivesse indo, estamos tomando parte lá desse projeto através desse recurso que é necessário e serve para isso também. Então, nós vimos os dois lados aqui do propósito dessa questão e eu queria terminar esse estudo, então, essa exortação, essa palavra para as nossas famílias, para que a nossa família esteja sempre crescendo em sabedoria e também para que a gente aprenda a gerenciar e administrar bem os recursos que Deus canaliza para a gente, para que a gente tenha essa sabedoria para edificar a nossa casa, como falamos ainda no mês passado, a importância da gente estar construindo a nossa casa sobre o fundamento da sabedoria, da inteligência e saber que Deus enche também, então, os compartimentos da nossa casa com toda a provisão, toda a sorte de bens, né? Que são bênçãos que vêm dele. E importante lembrar, então, como o mesmo princípio se aplica para as ofertas, para os dízimos a Deus, Deus dá a sementeira, né? Ele dá as sementes e dá o pão, para entendermos que a gente tem um pão para comer, mas não pode comer as sementes juntos, né? A gente precisa separar as sementes sempre para semear. Então, da mesma maneira, na vida financeira de uma família, de um casal, é importante ter esse discernimento que uma parte também da nossa renda a gente precisa estar separando para fazer investimentos, para estar fazendo provisões para o futuro. Isso é o quê? Isso é um princípio de sabedoria, é um princípio de sobriedade, no sentido de saber que quando nós fazemos provisão para o futuro, quando nós fazemos investimentos de uma forma inteligente, nós estamos, em outras palavras, deixando também sementes trabalhar para a gente, para também estarem gerando mais recurso, né, mais dinheiro, mais rendimento, para que a gente use mais lá na frente, num tempo da nossa vida em que a gente não tem tanto vigor também. Então, isso é um princípio de sabedoria, inclusive, para fazer um preparo da sua própria aposentadoria, para você não depender de um sistema falido
que é o INSS, né? Acredito que todos sabem disso, né? Então, infelizmente, é, isso não é um bom planejamento do governo e nem deveríamos nós delegar para o governo uma responsabilidade que a gente pode fazer de uma maneira muito melhor, com muito mais competência, se a gente aprender alguns princípios de sabedoria sobre investimentos. Então, isso é muito importante, porque, da mesma maneira que investir, você pode preparar lá para frente também um recurso que vai sustentar você também naquela fase da vida em que você já não tem tanto vigor, em que às vezes as contas pesam, muitas vezes até para um lado da saúde, por questões óbvias, né, de idade e de saúde mais debilitada. Entendemos também que investir não precisa ser apenas pensando num futuro mais distante, lá para sua aposentadoria, pode ser também um método usado para você antecipar o que é chamado de independência financeira, que é justamente quando os investimentos que você tem chegam ao ponto já de traduzir para você na prática um recurso mensal que é suficiente já para pagar todas as suas contas, né? Todo o que você necessita ali para viver no dia a dia. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando nós investimos com sabedoria, depois de alguns anos, esse recurso investido ele já começa a nos retornar o suficiente para o quê? Para que a gente pudesse até parar de trabalhar se a gente quisesse e só viver desse recurso. Então, você destinou parte da sua renda por um tempo, ao invés de usufruí-la, né? Você guardou e investiu e aquele dinheiro começa a fazer mais dinheiro para você, assim como nós vimos na parábola dos talentos, de dois você transformou em quatro, né? De cinco você transformou em 10, enfim, você dobrou aquele investimento, você colocou, em outras palavras, aquele recurso para trabalhar para você e ele está gerando outro recurso, né? Então nós vemos aqui a multiplicação desse capital como um princípio de sabedoria que nós não temos tempo aqui para entrar em detalhes, mas a palavra de Deus fala muito sobre investimento. Jesus falou muito de investimento. O livro de Provérbios traz muitos princípios de investimento e outras partes da Bíblia. Por quê? Porque Deus enxerga isso como um princípio muito válido para a nossa vida também. E ao mesmo tempo que aqueles que atingem uma independência financeira têm também a liberdade de decidir o que fazer com o seu tempo, né? Essa é a questão mais importante aqui. Quando a gente ganha tempo, quando a gente trabalha porque quer e não porque precisa, a gente pode também direcionar melhor os nossos recursos, direcionar melhor o nosso tempo da maneira como a gente quer. A gente pode decidir ter um envolvimento maior ou não com a obra de Deus, se a gente quiser, coisa que às vezes a gente não consegue se não tem essa independência financeira, né? Por muitas vezes trabalhar tendo que trabalhar, por quê? Porque se não trabalhar, as contas vencem, né? As obrigações financeiras estão batendo na porta e a gente fica, às vezes, muitas vezes, nessa corrida, né? Tentando correr atrás para fechar mais um mês, para fechar mais um mês, quando tendo um pouco de sabedoria, a gente consegue vencer isso e está aprendendo a investir para o quê? Para que lá na frente, depois de alguns anos, a gente possa estar numa posição de escolher o que a gente quer fazer, como a gente quer trabalhar, quantas horas trabalhar e também ter ali mais liberdade justamente para usufruir o que a gente leu lá em Timóteo, né, do prazer que Deus nos proporciona através da riqueza, que vem através da sabedoria de estarmos investindo bem. E temos ali também a liberdade de fazer com o nosso tempo aquilo que a gente quiser. Um exemplo, num momento assim, se a gente quisesse simplesmente, estou indo lá para o Rio Grande do Sul dar uma mão lá. Vou lá ajudar as pessoas lá, vou lá fazer uma boa obra, né? Ou, não, agora estou indo para o Nordeste, né? Vou acompanhar um missionário lá na viagem para a África, enfim, né? Por quê? Porque você pode, você tem a liberdade para decidir fazer isso, por quê?
porque você não está preso no sentido de ter que todo mês ali trabalhar quase como se fosse um escravo nesse sentido, né? Então, quem faz provisões com inteligência, né, com sabedoria e investindo bem, chega um ponto em que nós conseguimos mudar essa configuração, tendo ali já um recurso trabalhando para a gente e tendo ali a inteligência, então, de poder decidir o que a gente quer fazer com o nosso tempo e com os recursos que Deus nos dá, porque daí a gente pode reinvestir, multiplicar e abençoar ainda mais o reino de Deus, sem falar, claro, né, no usufruir, óbvio, de todos os frutos, né, que vem disso, porque isso também é bênção de Deus. Então, queria aqui terminar lembrando que esses princípios todos estão vinculados a uma palavra que Deus disse no próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, que eu citei lá o princípio de ser fiel no pouco e fiel no muito. Nós encontramos lá também, infelizmente, uma palavra em que Jesus fala que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E falando aqui sobre investimentos, falando sobre administração de riqueza. E uma palavra, de certa forma, triste, que tantas vezes os filhos de Deus, tendo aqui acesso, né, à sabedoria de Deus, às vezes não usam isso e não investem aqui, muitas vezes, então, os filhos do mundo, aqueles que não têm Deus, sabendo investir com muito mais inteligência do que os próprios filhos da luz. Então, que a gente pudesse mudar isso na nossa geração, né? Que a gente tivesse esse desafio de mudar isso. Não, isso vai ser diferente na minha geração e na geração dos meus filhos. Por quê? Porque eu aprendi isso e estou podendo mudar a realidade também na próxima geração pela influência direta que eu tenho também sobre os meus próprios filhos. Então digo isso porque eu não aprendi nenhum desses princípios de investimento com meus pais, infelizmente, porque eles também já não aprenderam dos pais deles. Então tive que romper esse ciclo e aprender para que eu pudesse fazer diferente na minha geração e fazer diferente na geração dos meus filhos. Infelizmente, no meu caso, né, não sei no seu, mas também cresci com muitas crenças limitantes, até dentro de um contexto religioso, né? De enxergar a riqueza muitas vezes associada ao diabo e não a Deus, né? De enxergar tantos princípios relativos ao dinheiro muito mais associado a uma conotação ruim com as coisas do diabo e não com as coisas de Deus. E a gente começa a ver que não é nada assim. Então, tive aí essa libertação por parte de Deus na minha vida, de me conduzir nesse processo de sabedoria, para que eu pudesse também estender a mão e abençoar o próximo e ensinar isso